Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Na Violent Nature, filme dirigido e escrito por Chris Nash, slasher canadense de baixo orçamento que estreou no Festival de Sundance desse ano, conseguiu visibilidade e estreou nos cinemas dos Estados Unidos no mês de maio, com uma repercussão bem importante. 4 milhões de dólares de bilheteria, apesar do lançamento em poucas salas, para um filme que sequer tem classificação indicativa no país. Na época desse lançamento, inclusive, foram várias matérias repercutindo que pessoas passaram mal, vomitaram por conta das cenas ultraviolentas. Claro que para o terror contemporâneo, isso acaba ajudando muito no marketing e na curiosidade, vide o caso de Terrifier, né? Então acaba sendo algo que estimula também as pessoas a procurarem esse filme. Desde o lançamento em Sundance, mais produtoras e distribuidoras internacionais demonstraram interesse no filme, que agora tem esse lançamento numa janela on demand nos Estados Unidos para depois entrar na plataforma Shudder. O diretor fala que ele foi profundamente inspirado em grandes clássicos do slasher, então existem muitas homenagens ao slasher oitentista, especialmente naquela vertente de Sexta-feira 13. Também existe, por outro lado, uma tentativa de desconstrução do desenvolvimento tradicional de um slasher com um conceito que chama atenção e que é bem diferente: explorar a perspectiva do assassino. Nesse caso, até existem alguns games que fazem algo desse tipo, no cinema acaba sendo uma novidade. Então até daria para pontuar um certo ineditismo se não fosse uma quebra completa de todo um ambiente construído por esse filme que é descartado no terço final, que é simplesmente inacreditável. Tem um conceito bem interessante que de uma hora para outra já não serve mais, e aí o longa ele precisa lidar com vários elementos tradicionais do slasher, especialmente quanto a uma história de origem, quanto à necessidade de diálogos expositivos para lidar também com o perfil do assassino, nesse caso, né, que acaba ressuscitando, além de toda uma base muito forte da máscara. Dentre os vários conflitos, existem muitas tentativas de marcar In a Violent Nature como uma experiência diferente do slasher, como por exemplo, você não tem uma trilha sonora pro filme, você tem às vezes o uso da música de fundo, mas não existe um tema para conseguir identificar o assassino ou de mostrar, né, uma tentativa de construção de tensão já a partir do uso da trilha durante várias caminhadas. O que me chama a atenção é que o filme ele explora essa perspectiva do assassino em vários momentos e depois isso já não é bom o suficiente. É um filme que ele precisa se voltar para o básico e ainda assim tentar desconstruir esse básico para gerar algum tipo de surpresa no espectador, com um resultado final que acabou sendo bem frustrante, na minha opinião, em que você tem um conceito bacana, mal executado. Quando uma medalha é removida de uma torre destruída que fica na floresta que abriga o corpo em decomposição de Johnny, ele ressuscita e fica determinado a recuperá-la a qualquer custo. A dinâmica tradicional de estabelecimento não é muito diferente daquela série de slashers oitentistas, inspirados profundamente também pela popularidade de Sexta-feira 13. Você tem um grupo de adolescentes na floresta e uma grande ameaça. A grande diferença, então, seria o uso dessa perspectiva do assassino, que até é criativa, por exemplo, na primeira cena, quando você ouve algumas menções sobre uma possível origem e depois acompanha também a ressurreição desse corpo em decomposição que vai sair atrás das pessoas. A questão que eu coloco aqui para debate é que um bom conceito no papel, que seria no caso de acompanhar a perspectiva do assassino, não necessariamente garante uma grande novidade dentro de um gênero e, consequentemente, um grande filme. Nesse caso, você tem várias e várias caminhadas recorrentes durante a floresta, sem uso de trilha sonora, só com os sons ambientes. Inclusive a mixagem de som é bem ruim porque eles tentam prezar muito pelos passos, pela questão dos pássaros, quase que uma experiência que poderia ser cortada para, quem sabe, né, uma grande jornada de meditação na floresta que você acompanha esse assassino em longas caminhadas com o canto dos pássaros. A falta de tensão fica justamente no modo em que o filme ele tenta isolar essa questão das caminhadas do assassino para depois lidar com o grupo de pessoas envolvidas. Se você, por um lado, não tem trilha sonora, você a priori não teria diálogos também, só que aí o filme se volta para uma rejeição desse conceito e para o uso de diálogos não só super expositivos, como também mal escritos. E eu diria que In a Violent Nature é um jogo de paciência até chegar em cenas de destaque. São 3 cenas que eu colocaria
como cenas que acabam até mesmo pro slasher contemporâneo trazendo um grande fator de novidade quanto à questão em torno de uma morte. São cenas pesadas, são cenas ultraviolentas, são cenas que o diretor mostra que ele não estava preocupado em tornar o seu filme mais comercial ou limitar, quem sabe, o uso da violência para conseguir mais sessões no cinema. E aí que mora essa criatividade do cinema independente que consegue gerar para um filme desse uma visibilidade bem importante até mesmo no cenário internacional. Só que apesar de aplaudir esse viés independente, existe uma indefinição enorme sobre o que fazer com o Johnny, o que fazer com esse assassino. A brutalidade dele, a brutalidade das cenas gráficas pesadas de mortes contrasta com uma falta de ideia absurda para lidar com uma conclusão básica. Você poderia ter aqui vários e vários referenciais, até mesmo pegando um Sexta-feira 13 para fechamento de um filme desse tipo. O que o diretor faz? Ele joga a ideia de surpresa a todo custo para o público. Você quer pensar uma coisa, alinhado mais à tradição de slasher oitentista, e ele vai te entregar uma desconstrução disso com um resultado final que é bem ruim. De uma hora para outra, o conceito, o destaque, a novidade, a perspectiva do assassino é abandonada para um grande monólogo expositivo que você vai tentar trazer toda uma simbologia de origem e de tentativa de compreensão, se é que é possível, dos motivos pelos quais esse espírito, né, está solto e acaba cometendo essas mortes violentas naquele corpo em decomposição que parece imbatível. Um bom conceito não necessariamente rende um grande filme, e para o terror isso acaba sendo uma grande lição. Para In a Violent Nature, nota 5. Por conta dessa abordagem inventiva, que é destaque para marketing, inclusive, o próprio diretor fala muito disso, que ele nunca viu um filme acompanhar a perspectiva do assassino como ele fez In a Violent Nature, o longa conseguiu maior exposição nas redes sociais junto desse lançamento em home video nos Estados Unidos antes de entrar na Shudder no país. O que, consequentemente, vai levar o longa a outros cinemas, a outros serviços de streaming em países como o Brasil. Eu só penso que aqui você tem um conceito que poderia ser desenvolvido de uma forma bem mais eficiente, quem sabe num curta, que por outro lado não tem a mesma visibilidade. É mais fácil você esticar um filme para 1h30, apesar de várias passagens recicladas, nesse caso aqui com as caminhadas na floresta, do que necessariamente buscar por mais saídas, ou pelo menos adotar isso para, quem sabe, conseguir fechar com a história, e essa era a grande dificuldade do diretor nesse projeto. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!